Depois já não. Acalme sua alma, que aprender é pra sempre. O corpo sente o que passa na mente. Respeite o seu tempo e entenda você. Agradeça por poder viver. Agradeça por poder viver. E se chorar fizer bem, pode chorar, o que é que tem? A lágrima salva e salva a alma. Deus te quer bem, amém. Voar além do que se vê, pousar em si, morar em si, poder sentir o dom de ser, se descobrir, viver. Deixa eu me apresentar, que eu acabei de chegar. Depois que me escutar, você vai lembrar meu nome.
É que eu sou de um lugar onde o céu molha o chão, céu e chão gruda no pé, amarelo, azul e branco. Deixa eu me apresentar, que eu acabei de chegar. Depois que me escutar, você vai lembrar meu nome. É que eu sou de um lugar onde o céu molha o chão, céu e chão gruda no pé, amarelo, azul e branco. Eu não sei, não sei, não sei diferenciar você de mim. Não sei, não sei, não sei diferenciar. Ao meu passado, eu devo o meu saber e a minha ignorância. As minhas necessidades, as minhas relações, a minha cultura e o meu corpo. Meu passado deixa para a minha liberdade hoje. Não sou escrava dele. Eu vim pra te mostrar a força que eu tenho guardado. O peito tá escancarado e não tem medo, não. Medo eu canto pra viver, eu vivo o que tenho cantado. A minha voz é meu império, a minha proteção. Eu vim pra te mostrar a força que eu tenho guardado. O peito tá escancarado e não tem medo, não. Não tem medo, eu canto pra viver, eu vivo o que tenho cantado. A minha voz é meu império, a minha proteção. Meu caminho é novo, mas meu povo não. Meu coração de fogo vem do coração do meu pai. Meu caminho é novo, mas meu povo não. O norte é a minha seta, o meu eixo, a minha raiz. E quando eu canto cor, e quando eu grito cor, E quando eu falo cor, eu conto a minha história. Ao meu passado eu devo o meu saber e a minha ignorância, as minhas necessidades, as minhas relações, a minha cultura e o meu corpo. Que espaço o meu passado deixa para a minha liberdade hoje? Não sou escrava dele. Eu resolvi fazer esse encontro só com jecas, antigos, né, Luana? Novos. Cadê Meiroca? Meiroca estava na turma 1. Eu tô com o coração acelerado. E possivelmente eu vou chorar. Meiroca tá ali que eu vi. Fico feliz em ver. Abre as câmeras aí, deixa eu ver essas carinhas. E eu trouxe, no primeiro vídeo, uma música âncora do Jeca, que é para a gente sempre nos lembrar que precisamos acalmar a nossa alma, que aprender é para sempre. É um hino, né? É o hino do Jeca. Vou abrir a tela cheia aqui para ver o rosto de todos vocês. E esse vídeo foi do Jeca Presencial número 1. E vocês vão entender o porquê que eu coloquei ele logo de cara, porque algumas transformações, algumas mudanças, uma nova etapa no Jeca está acontecendo. E eu senti no meu coração de contar ou de compartilhar com vocês, para que vocês... O áudio está baixo? Deixa eu ver. Está baixo só para a Meire ou para todo mundo está ok o áudio? Estão me ouvindo bem? Eu ouço bem, Gi. Estou te ouvindo muito bem. Então, olha aí se não é o seu celular, Meiroca. E essas imagens foram do presencial número 1. Um sonho impossível, uma realidade impossível de acontecer, pelas condições da época, pelas situações, por achar que eu não daria conta, que era algo maior que eu. E sim, o Jeca é algo maior que eu.
E eu tenho que confessar que até hoje nós vamos para a turma 7 do online, nós vamos para a turma, estamos na turma 15 do online e a turma 7 do presencial. E eu tenho toda a convicção que eles eram para mim, eles não eram para vocês. Eu sabia que montar isso e compartilhar o que eu aprendi me faria aprender mais. E me faria mergulhar em dores que eu não mergulharia se eu não tivesse executado ou criado cada um desses eventos junto com vocês. E esse primeiro evento, ele trouxe uma cura muito impressionante para a minha vida. Quem estava lá lembra da história que foi com a minha mãe. Então, eu já quero trazer a energia da mãe nesse momento, de todos nós, porque eu quero, é eterno, trabalhar pai e mãe é eterno, e criança. E a cada vez que a gente trabalha mais um pouco, a gente se liberta mais um pouco para um novo destino, porque criar um novo destino é muito difícil. As nossas lealdades infantis aos nossos pais, as dores deles são imensas quando você já tem 30, 40, 50, 60 anos. Você tem 60 anos de dores amontoadas, vamos dizer assim. E esse processo de cura, ele é eterno. E eu quero que vocês tragam a energia da mãe de vocês. Ou intencione algo que ainda está... Quem é aluno antigo, que já vem se trabalhando há um tempo, qual é aquela energiazinha que ainda está? Aquela rusga, aquela nusga, que ainda precisa ser vista. Ou quem está começando agora, quem está chegando agora, vi que tem alunos aí da turma 15, abra o coração para vir novos insights, novas possibilidades de cura. No JEC presencial número 1, ele era sexta, noite, sábado e domingo. Ele era 2 dias e pouquinho. E acho que muitos de vocês já sabem, eu não ia conseguir fazê-lo até o dia que eu descobri que o valor que eu passei para esse resort, eles não me devolviam o sinal, né? E eu não tinha como devolver, não pegar esse dinheiro de volta para pagar os meus alunos, e ele aconteceu. E eu me lembro de chegar lá na sexta-feira, a gente chegou pela manhã para olhar o espaço, a gente não tinha noção exata de tempo. É um desafio imenso, porque a gente começava com as dinâmicas da mãe, cura do pai, mas quanto tempo exato é para que os alunos imergissem naquilo e voltassem com o resultado? Porque eu tinha que dar para o resort horário de chegada, de saída, de coffee break, de almoço, de janta. Então, era um desafio muito grande o que fazer, como fazer e onde fazer pela primeira vez. E fomos eu, o Dani e a Camila, que hoje já não estão mais, cada uma já percorreu o seu caminho, né, como equipe. E era um desafio imenso, então na cabeça um monte de coisa, de receber os alunos, de fazer as coisas acontecerem, e aí a minha mãe me liga. A gente ia começar às 8 horas, 10 para as 8, a minha mãe me liga, ela nunca liga de ligação, né? Hoje quase ninguém liga. E ela fala assim: você recebeu o dinheiro? Eu te mandei a transferência. Na hora já me veio a resposta, esse golpe. Eu falei: que dinheiro, mãe? Uai, você não perdeu o celular? E aí eu fiquei preocupada. Como é que você vai trabalhar sem celular? Você usa celular para trabalhar. E eu fui lá no centro, minha mãe não sabe mexer com o aplicativo, eu fui lá na Caixa Econômica, peguei o dinheiro, saquei R$ 1.500 e passei para você comprar o celular. Gente, faltando 10 minutos para o evento, tá? 10. Eu falei: mãe, eu liguei para a senhora na hora que eu cheguei aqui. Por que a senhora não me perguntou para mim? Por que a senhora não escutou a minha voz? E aí eu queria ser mãe dela. Naquela hora eu queria dar um esporro na véia, porque como é que ela me faz uma transferência? Ai, por isso que eu vi que o nome da conta não era o seu. Aí eu respirei, eu tinha 5 minutos para dar essa resposta. Eu respirei e falei: tá, eu vim aqui em busca de cura, né? Taca-lhe pau. E aí falei, respirei, comecei a andar lá para lá com as frases de cura. Eu que sou a filha, a senhora que é minha mãe, a senhora dá conta das suas escolhas, das consequências dessa, é que nem louca. Não sou sua mãe, sou seu pai, tudo que eu ensino para vocês eu pratico, não é assim, a ermo. Eu vou lá, dei uma melhorada, uma aliviada e fomos tocar o pau no negócio. No outro dia ela sumiu. E aí eu envolvida, cedo, de tarde, coffee, almoço, volta, coffee, volta, não sei o que. Quando foi depois do almoço, no outro dia foi sábado. Sábado ela sumiu. E eu mandei mensagem, ela não respondeu. À noite eu fui para o quarto e tinha uma mensagem dela. A minha mãe é garçonete. E a minha mãe é manicure. Manicure e cabeleireira foram os cursos que ela fez quando separou do meu pai.
E a minha tia garçonete, tem 2 tias garçonete, algumas primas, e ela trabalhou de garçonete muito tempo. E às vezes ela ainda vai, até hoje, com 74 anos. Que a velha é porreta. E ela me mandou uma mensagem assim. Eu estava trabalhando na feijoada. Feijoada é um evento bem conhecido lá na minha cidade. E aí eu estava trabalhando de garçonete, mas eu estava muito chateada com isso. E a minha mãe, ela tem pouquinho conhecimento. Minha mãe foi criada na roça, minha mãe não tem estudo. E às vezes ela não é muito boa com as palavras. Mas ela falou assim, nossa, eu trabalhei, porque agora, mais do que nunca, eu preciso desse dinheiro, né? Mas eu estava tão chué, eu estava tão cansada disso, fiquei tão chateada, e minha mãe não fala manso, no geral, minha mãe é explosiva, minha mãe deve ter ascendente, Lua, Marte, Vênus em Áries. Mas ela estava mansa. E no final ela falou assim, você quer saber? Deus sabe que eu dei esse dinheiro para o bem. Era para você, né, Meire? Esse dinheiro era para você. Então Deus vai me dar ele de volta. E o meu maior aprendizado nesse presencial, a maior cura, é que se eu permitir, minha mãe cuida de mim como mãe. Ela é maior que eu. E que se eu abrisse espaço, mesmo que de uma forma bem desordenada, ela faria o papel dela de mãe. E eu aprendi muito na prática sobre humildade. Ela falou assim para mim, você sabe por que eu trabalho de garçonete? Porque eu faço muito bem o que eu faço. Eu sou a melhor. As menininhas novinhas, ficam lá para cá toda hora escondendo no banheiro, vai fumar. Eu não, eu trabalho bem. E eu recebo caixinha. Às vezes as caixinhas que eu recebo é melhor do que o cachê de garçonete. E ela falou assim, eu me sinto viva. E muitas vezes eu queria mandar R$ 150 para ela. Por culpa. Por dó. Porque eu não queria que ela fosse garçonete. E aí eu ainda aprendi outra coisa nesse presencial. A respeitar a grandiosidade dela, porque ela junta latinha. E eu queria morrer com isso. Eu cresci com a minha mãe falando que eu tinha que fazer faculdade de pós-graduação e que eu tenho cara de rica. E ver a minha mãe juntando latinha era terrível. E às vezes ela brigava com a minha tia nessas festas de família da roça, esses negócios, e uma queria a latinha, a outra queria a latinha. Eu falava, mãe, pelo amor de Deus, larga essas latas, vamos embora, larga isso, deixa a tia pegar. Aí o que ela fazia com o dinheiro da latinha? Ela comprava cerveja para mim e pro meu irmão pro Natal. Ela juntava o ano inteiro para comprar as coisas pro Natal. Esse presencial, ele foi assim, ó, uma loucura. Eu saí de lá com nível de humildade. O que é humildade? É sentir que eu não sou melhor e maior que a minha mãe, porque eu sou formada em secretariado executivo bilíngue, que eu falo 2 línguas. E que a minha mãe é muito maior, porque ela abriu espaço para eu ser bilíngue. Enquanto ela estava sendo manicure e catando lata, eu estava estudando. Porque ela falou, eu só estudo tanto porque ela decretou. Ela falou, você vai estudar. Porque o meu pai, ela disse que pobre não precisava estudar. E o meu sonho era ter estudado. Mas você vai estudar. Então ela ficou catando as latinhas, ela ficou sendo garçonete para eu poder estudar. Para eu poder ter sido bancária, para eu poder ter tido empresa. Tudo que aconteceu, que eu tive as portas abertas, foi porque também a minha mãe abriu espaço antes. Então, olha que interessante que eu quero que vocês tragam para o coração. Dentro do JECA, a gente traz muitas coisas ruins, né? Aquela parte em que a mãe, as maldições, o narcisismo, a crueldade, as 2 frases, aquelas mães que tentaram abortar, tudo isso elas trouxeram e a gente foi se curando. Agora eu quero que vocês tragam tudo aquilo que vai vir para a consciência de vocês, que ela abriu espaço, cara. Hoje, cada um de vocês que está aqui pode fazer um pouco diferente, porque antes ela morou numa casa de pau a pique e você não mora. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui não mora. Mas talvez a sua mãe precisou morar, ou a sua avó, ou a sua bisavó, que era índia. Esse presencial, ele foi muito marcante.
E depois que ele passa, e sempre quando vem esses eventos, é muito claro que eu acho, aí eu falo, nossa, já trabalhei tanta coisa, a pessoa está tão curada, até chegar um presencial. Porque o presencial, a energia, todo mundo vai com uma energia de trazer à tona aquilo que você não vê. Os presenciais, para mim, é isso. Você não tem controle, né, Ariane? Você não tem controle, a energia vai atuar e ela vai te encontrar se você tiver com o coração aberto. E eu voltei de lá olhando para minha mãe, aí sabe o que eu fiz? Comecei a juntar latinhas, lá tinha tudo da minha casa. E a primeira vez que eu entrei na casinha dela com um saco de latinha, ela falava assim pro meu irmão, Júlio, vem aqui pra você ver, a Zélia trouxe latinha. Porque eu não estava mais diminuindo as escolhas que ela fez e que ela acha grande e que é grande. Então eu quero que vocês visualizem cada grandiosidade que a mãe de vocês trouxe, de alguma forma. Que vocês tragam essa percepção da grandiosidade que ela é, que ela foi, para as mamães que não estão aqui mais. E que você consiga se ver, porque eu sou muito pequena. Vocês podem repetir, fala, eu sou muito pequena, eu sou muito pequena. Minha mãe traz um destino muito grande. E é só porque eu sou pequena que eu consigo trabalhar com isso hoje com vocês. E aí, só está começando, hein? Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansada de andar y de andar y caminar girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Ay, te ayudará. Vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarnos los miedos, dejarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Vale más el presente que el futuro, dale suave que aquí no hay apuro, ya salimos adelante, ya no le den mente, y abrazo para toda mi gente. Melhor perder-se que nunca embarcar. Mejor tentarse a dejar de intentar. E assim será, e a vida muda, mudará. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá. Sí sé. Presencial número 2. A gente não tinha nem recurso para filmar, vocês viram, né? Ou eu fazia o evento ou eu gravava vídeo. As duas coisas, vocês viram que não dava. E nesse, especificamente, a gente nem conseguiu trazer as imagens lá de fora, porque muitas dinâmicas não são na sala. E hoje, o presencial não é mais nesse ambiente empresarial, né? As salas hoje é um ambiente mais espiritual. E nesse presencial, eu falei, que isso, eu tô ótima. Vou chegar lá e vai ser assim, tudo tranquilo. Até a gente começar a trabalhar a energia masculina. Em que entre uma dinâmica e outra, eu tinha a sensação que eu escutei o meu filho falar assim, não escutei.
As meninas, naquela época, a gente pegava vídeo da família e elas resolveram fazer uma surpresa para mim. É porque eu não sei onde está esse vídeo, porque se eu tivesse lembrado desse vídeo, eu colocava para vocês assistirem. E elas pegaram, fizeram surpresa, e no meio do evento elas iam passando os vídeos. Então, trouxe depoimento da minha mãe, do que minha mãe falava para mim, do meu pai. E aí veio do meu filho mais velho, e ele disse assim: a parte mais difícil da minha vida foi o divórcio da minha mãe com o meu pai. E por mais que eu soubesse racionalmente, né, ou pela história de como foi o divórcio, que poderia ter atingido os meus filhos, ouvir isso. A parte mais difícil da minha vida foi o divórcio do meu pai e da minha mãe. Nesse presencial, no 2, eu senti o quão um divórcio dilacera um coração de uma criança. O quão eu vivi essa dor de quando os meus pais se divorciaram. E nesse presencial, eu acho que eu cheguei a comentar com as meninas que eu me lembrei quando meu pai foi embora, eu tinha 7 anos, e ele cantou uma música para mim. Tchau, tchau, Piquitita, tchau, tchau. Cuida bem da mamãe pra mim. E eu peguei isso a ferro e fogo. A ferro e fogo eu quis cuidar da minha mãe. Virei o pai da casa. E eu só parei para olhar para essa dor do divórcio no coração de um filho no presencial 2. Então, inclusive, eu venho trazendo nos stories que várias outras percepções que eu fui tendo, né, que eu iria compartilhar com vocês, porque eu quero que vocês coloquem isso na vida de vocês como reacender a chama da cura que é eterna. Eu estive com os meus filhos esse final de semana. E vai ter o próximo presencial, e vocês já sabem que é o último, mas vou falar disso mais pra frente. Presencial número 7 é o último. E eu falei para os dois, vocês vão. E não tem desculpa. Vocês vão estar lá, igual mãe que enche o saco para escovar os dentes, 30 anos depois você agradece porque você não tem uma carne na boca. Não estar lá não é uma opção, então eu sinto que vai ser muito emocionante. Só que eu trouxe outras coisas para eles. O meu filho mais velho está namorando, já tem 2 anos, estão pensando em comprar apartamento e construir uma vida juntos, e o outro ainda é adolescente. Mas, e a minha prima estava lá, que é mais nova também, então pensando em ter filhos. Então, para a próxima geração, nós precisamos mudar uma coisa muito grave. Divórcio não é uma opção. Casamento é uma opção. Mas eu desenhei, coisa que ninguém fez para mim. Não existe esse negócio, eu vou casar, se não der certo eu separo. A união de um homem e mulher numa só carne é o movimento mais potente e sagrado deste planeta. Se você não tem certeza do que você quer, se você não tem confiança, não casa. E se você está num casamento que você não tem confiança, não tenha filhos. Vocês sabem o que é uma só carne? Filho. Você uniu o casal numa só carne e não separa mais. E o fato de você pensar em divórcio, você dilacera a criança, por mais que seja ordenada. Se vocês forem ter, falei na hora, na lata, se vocês forem ter filhos, vocês vão ficar juntos até ele for maior e sair de casa. Olha que loucura, eu jamais falaria isso. Desde os meus 8, 9 anos, eu falo pra minha mãe separar do meu pai, porque eu só brigava. E eu achava que eu era coleguinha dela. Mãe, por que você vai ficar com meu pai se ele só briga? Se ele só fica na rua? Porque eu comprava as dores dela. Hoje, para os meus filhos, não. Se você está pensando em separar, você não vai arrumar filho. E se você arrumar filho, você não vai divorciar. Gisele, mas e se o casal não estiver bem, você vai dar um jeito de ficar bem? Porque filho é resultado de uma escolha e é uma responsabilidade do pai e da mãe. Juntos. Juntos. Qualquer outra cultura de primeiro mundo, isso é muito claro, para nós não é. Para nós é foda-se. Aí a mãe, no geral, pega a responsabilidade maior, se fica estrupiada. Gisele, mas aí eu não fiz isso. Aí eu também não. E ainda é uma dor, ainda é um ficar em paz com isso.
as grandes dores, olha que interessante, os nossos maiores traumas, as nossas maiores dores, você aprende a lidar com ela, mas ela tá lá, ó. Ela tá lá. É uma cicatriz bem grande, um divórcio, é uma cicatriz imensa, maior que uma cesariana. Ela tá lá, não tem como você voltar atrás. Já viu que lindo que seria você casar com alguém que você sabe, porque a gente sente. Por que a maioria de nós não fez isso? Cadê a sua intuição? Onde estava? Masculinizada, querendo formar e ser bilíngue. Porque se você ouvir a sua intuição, você sabe, quando eu olho para trás com o pai dos meus filhos, eu sei exatamente que eu não queria aquele casamento. Mas eu não ouvia nada. Eu só precisava de um homem ser igual ao meu pai. Mas eu não tinha ideia. Então, as grandes dores, a gente vai se trabalhando a ponto de falar assim, tá bom. Não vou ficar me chicoteando mais por isso. Mas que ela tá lá, ela tá lá. Até talvez pra você não esquecer. Para você fazer diferente. Então, qual que é a nossa proposta desde o início, que vocês já fizeram vários pactos do dedinho comigo? Tâmara, 70, 100 anos. O que a gente já viveu? Às vezes eu acho lindo, sabe assim? O casal tá lá, velhinho juntos, e o Natal onde é? Na casa dos avós. Aí vai todo mundo para lá. Quando minha avó e meu avô eram vivos, morreram juntos. Ia todo mundo para lá. Acabou, a família acabou. Esparramou. Os meus pais não são juntos. O Natal é uma novela, porque eu não sei se eu passo um pouco com a minha mãe, se eu passo com meu pai e os meus filhos. Eles vêm comigo ou vai ficar com o pai? E aí tem minha nora, que os pais dela também são separados, porque daí tem a mãe dela com o pai dela. Gente, olha que inferno isso. Falei para eles sentados. E aí, olha que loucura. A gente estava numa mesa, meu filho com a namorada, minha prima com o marido e meu filho caçula. Eu falei, todos nessa mesa, as mães estão sozinhas. Todas as mães dessas pessoas que estão sentadas nessa mesa, as mães estão sozinhas, o homem foi embora. E se vocês não se curarem, você vai embora. E a mulher vai te mandar embora. Por quê? Porque minha mãe sempre ficou sozinha. É fácil. É mais fácil do que ficar junto. Ficar junto tem a sensação que eu estou afrontando. Que eu sou diferente, que eu não vou pertencer. Que eu sou melhor. Olha que loucura. Ser feliz num relacionamento dá a sensação que eu sou melhor que a minha mãe. E aí a sua alma infantil ferida, ela te puxa para trás. Esses últimos meses que eu vim tomando algumas decisões em relação ao Jeca, em especial que o próximo presencial é o último, eu recebi uma frase na minha cabeça, assim, que eu tenho uma raiva dessas frases de cura que vem na minha cabeça, mas elas é igual a minha voz na cabeça de vocês, sabe? Elas vêm e depois eu passo adiante, porque, Ana, eu não vou cantar com isso sozinha, não. Aí veio uma frase bonita assim, respira, bebe água. Tosse de raiva. Duas frases. Eu falhei miseravelmente em ser homem. Né, Ana? Falhamos. Aí veio outra frase, calma que vai piorar. Aí veio outra frase assim, enquanto você for CEO, você vai ficar sozinha. E eu assim, né, com as vozes da minha cabeça, falei, quem que tá falando isso aí? Fala na minha cara. Aparece aqui, se você for mulher. Eu falei, ah, é? O próximo presencial será o último. Eu cansei de ser homem, gente. Eu cansei de ser CEO. Falei para minha prima que tá montando escritório de arquitetura e as coisas, aí ela tá adiando ser mãe por conta do escritório. Eu falei, então, quando você tiver 45, você vai lembrar do que eu te falei. Essa vida de financeira não realiza a alma de mulher nenhuma. Nenhuma. Eu me tornei a mulher que a minha mãe queria que eu fosse. CEO bilíngue. Olha que lindo. Sozinha. Há quase 14 anos. Porque eu não preciso de ninguém para nada. Eu resolvo tudo sozinha. E de tanto trabalhar, e a maioria de vocês é casada. A maioria, quando a gente faz o perfil das minhas alunas, são casadas. E de tanto trabalhar com vocês e restaurar casamento, eu posso te garantir que restaurar casamento não é mais difícil do que uma pessoa sozinha. Restaurar casamento é muito mais simples, porque tem duas almas lá que são feitas, o masculino e o feminino são feitos para ficar junto. Ninguém é feito para ficar sozinho. E aí, como é que faz?
Olhei hoje para trás, relacionamento na minha vida nunca foi prioridade. Ah, mas ela tá tão bonita, ela faz o que ela ama. Aham. E aí? Você não tem uma família para voltar para casa. Meus filhos já foram para a vida, já são adultos. Um tá morando com o pai, outro tá na vida dele. Você não tem para quem compartilhar suas despesas, seus prejuízos, suas dores, pra você chorar no ombro, você dormir de conchinha. Você não tem para quem contar suas vitórias e pedir, perguntar para uma voz masculina, falar, e aí, o que eu faço agora? O que você achou disso? Não tem significado, não tem sentido. E todas nós fomos educadas a ser isso. CEO, empoderada. E o dinheiro não fica. Energia feminina não faz dinheiro. Faz dinheiro energia masculina. E aí, enquanto eu estava na energia masculina, luta, ninja, panda. Na hora que eu comecei, na hora que eu desacelerei, que eu comecei a ver o dinheiro, que eu também não via. Ele vem e não fica. E aí eu tive um grande, um imenso prejuízo ano passado. E eu comentei, chamei minha consteladora para eu não morrer. Contei para ela a situação, ela falou, e eu falei assim para ela, quer saber esse carro também? Não tô nem aí, não. Deixa, eu não vou sofrer por causa disso, não, porque o carro, porque isso, porque aquilo, o computador, o celular, tudo. Aí ela virou para mim e falou assim: quem que na sua vida não pôde ficar? Que a parte financeira não fica, que o dinheiro não fica. Aí pronto, eu desaguei. Meu pai não ficou. Meu pai não pôde ficar. Nem em casa, nem no meu coração, porque minha mãe não deixou, porque meu pai era. Inclusão do meu pai. Quanto mais as mulheres incluem o pai, menos você vai trabalhar de CEO que nem louca. E mais o mundo se move para que você consiga ter dinheiro suficiente. A mulher não precisa fazer dinheiro para ter dinheiro. Olha que lindo. A mulher nem precisa fazer dinheiro para ter dinheiro. Já viu que nas guerras, quando as mulheres ficam viúvas, o Estado mantém ela. Deus não criou a mulher para fazer dinheiro. Olha que loucura. Aí sabe a sensação? Fracasso. Porra. Passei 46 anos da minha vida, praticamente, só preocupada em fazer dinheiro. E o que eu conquistei? Cansaço. Respire. Calma que tem mais. Deixa eu te contar um negócio. Você quer que eu faça mais um pouquinho? Isso tinha 2 vezes. O microfone, galera. Oi? Comprei. Não tá compartilhando, né? Calma que vai dar. Ô, minha criança, compartilha. Sobe a frequência do negócio que eu tô falando. Tá aparecendo pra vocês? Que pra mim não tá, não. Tá aparecendo? Não. Ali, começou. Peraí. Aí.
If you look inside your heart, you don't have to be afraid of what you are. There's an answer if you reach into your soul, and the sorrow that you know will melt away. And then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you finally see the truth, that a hero lies in you. Oh, it's a long road when you face the world alone. No one reaches out a hand for you, that a hero lies in you. E aí veio o presencial 3. Falei, vou mexer com isso mais não. Chega. Foi um pé de periquito. Primeiro que eu achava que para conduzir as dinâmicas eu ia precisar de uma pessoa da equipe a cada 3 pessoas. Eu falei, então eu estou lascada. Eu ia ter que treinar 20 pessoas para ter uma turma de 50? Inviável. Foi uma turma que me desafiou muito a hierarquia. Foi uma turma cheia. E uma turma cheia eram pessoas que uma ou duas me conheciam e chamou uma galera para ir junto. Então, foram 3 irmãs, a outra com 4 amigas de outra cidade, ninguém me conhecia. E a gente não teve comunicação entre a equipe. A equipe estava grande e a comunicação falhou. Na comunicação falhou, virou, diz que me disse, virou briga, gente, não tem condição. E eu aprendi muito sobre trabalhar com o feminino e o masculino. Nessa turma, na 3, tinham 2 homens. Nossa, me deu até calor aqui. E é muito interessante perceber o quão eles se atraem. E aí, nesse específico, uma fofoquinha interna. Teve uma menina com um rapaz especificamente, que eu olhei para os dois e falei para a menina da minha equipe, eu falei, vai virar casal. Eles não desgrudavam. Aí, beleza, ela olhou e falou, pois é, o negócio ali, de repente, uma hora ela tá conversando comigo, ela não tinha aliança, mas ela foi conversar comigo e ela falou assim, não, porque meu marido... Eu falei, tô lascada. Agora o povo vai achar que vai pro presencial para arrumar amante. E eles não desgrudavam. Eu falei, eu estou lascada, eu não vou mexer com essa merda mais, porque ainda vai dar margem de sair daqui um par de amantes e falar que a culpa é da Gisele. Como que eu vou conduzir isso? E aí, é impressionante visualizar o que eu trago para vocês, às vezes, como teoria. Então, o homem, quando ele traz, que é o arquétipo, né, de filhinho da mamãe, é aquele que tem muitas mulheres. Ele atrai mulher com muita facilidade. Gente, eu olhava para a cara dele, ele não queria saber de mulher, foda-se. Sempre tinha 2 ou 3 atrás dele. Sentava, puxava papo e ele assim, ó. Cara, assim, de mosca morta. Ele estava exausto, ele foi para lá para se curar, para resolver um monte. E as mulheres atrás, gente. As mulheres atrás, andando atrás. E eu só cutucava aqui, falei, o que eu faço com essa informação? E aí, lá na rede, tem uma dinâmica que chama a cura dos filhos. Quando era nesse resort, cada um deitava numa rede e a gente trabalhava os abortos, as crianças que não ficaram. Pegava algo para simbolizar, uma almofadinha, uma toalhinha, e ele sentou na rede. Adivinha quem sentou junto? Aham. Na rede. Vocês já viram como é que acontece quando se deita na rede junto? Não tem condição, era para trabalhar filho, não era para acasalar. Não, esse presencial, aí essa mesma menina, no domingo tem uma outra dinâmica que precisava fechar os olhos. Ela disse para mim assim, eu não vou fechar os olhos. Eu falei, vou morrer, eu vou bater numa, vou dar um supapo, não pode bater no aluno, como é que faz? Briga, arrancar os cabelos, vontade deu.
Aí eu conduzi e falei assim, então tá bom. Ela falou... Aí depois ela volta e falou assim, o que eu faço agora? Ah, gente, eu queria falar o que ela faz. Eu posso falar o que ela faz agora? Dei o show da Xuxa. Falei, vocês estão gastando aqui 10 mil reais, transporte, avião, para fazer uma dinâmica. Vocês confiaram a mim, então fecha o olho. Ela botou o trem para fechar o olho assim, de repente, a mesma bonita. Tirou e falou assim, me entregou assim o negócio. Falou assim, eu não vou fazer. Só que isso, aí tem um contexto todo, né? Nessa dinâmica, nesse presencial, porque tinha 2 homens. Um era aquele perfil do homem que só arruma mulher louca. Mulher que quebra o carro, mulher que... Sabe? Então ele tem uma de cada vez, porque também não dá conta de 2 que quebra o carro, né? Que quebra a cara dele. O outro não, é aquela que tem um monte. Então o outro é o vilão. Arruma um monte de tonta, sabe? Sai ficando um monte com tonta. O outro não, ele que era o tonto. O tonto, as mulheres não chegavam. Ninguém ia conversar com ele. Mas no outro, que era, abre aspas, galinha, chovia. Eu falei, gente, olha que interessante você visualizar as dinâmicas na prática. E o perfil das mulheres que também iam atrás dele. O quão elas estavam enroladas. Essa menina, por exemplo, ela casou com o primo, primeiro, desde os 16 anos. Ele era 10 anos mais velho, ela tinha 16. E no presencial, que ela já tinha acho que quase 40, ele já tinha 50. Provavelmente eram amigos. E aí, na hora que apareceu a foto deles, você entende o que ela não queria casar. Aí você olha lá atrás, não queria. Eu lembro que no final, ela, na hora de receber os certificados, ela voltou para a sala e eu achei que ela fosse embora, ela não ia nem ficar até o final lá na sala, que ela voltou na sala e aí eu não me lembro ao certo que eu falei, que ela começou a chorar. Aí eu fui lá, abracei ela e a partir desse momento... eu comecei a trabalhar masculino e feminino separados. Homens trabalham com homens e mulheres com mulheres, e depois junta quando é casal. Se tiver um casal junto, eles fazem as dinâmicas juntos, se não não faz mais. Porque vai falar que vai pro Jeca para arrumar amante. E foi um desafio imenso, porque eu falei assim, eu juro por Deus, eu falei, eu não vou fazer isso mais. Acabou, só briga, só picuinha, só possibilidade de diamante. Eu falei, não é isso para mim. E aí, naquele momento, naquele período desse presencial, me veio insights femininos de como conduzir as dinâmicas sem precisar de muitas pessoas. Então, hoje, quem foi a partir do 4º presencial, a gente faz as dinâmicas ali em duplas ou de uma forma em rodas e tal, e que flui muito melhor do que da forma. Então, eu pensei, então tá, então não é para eu parar, então não é para eu parar agora. Então, vamos fazer o 4º presencial, exercitar a paciência, exercitar a ordem, a hierarquia, a comunicação, né? Porque sem isso deu ruim. E aí a gente vai para o presencial número 4, que foi assim. Karma que ele carrega. Aí... Me apresentar, que eu acabei de chegar. Depois que me escutar, você vai lembrar meu nome. É que eu sou de um lugar onde o céu molha o chão, céu e chão gruda no pé, amarelo, azul e branco. Deixa eu me apresentar, que eu acabei de chegar. Depois que me escutar, você vai lembrar meu nome. É que eu sou de um lugar onde o céu molha o chão, céu e chão gruda no pé, amarelo, azul e branco. Eu não sei, não sei, não sei diferenciar você de mim. Não sei, não sei, não sei diferenciar. Ao meu passado eu devo o meu
saber e a minha ignorância, as minhas necessidades, as minhas relações, a minha cultura e o meu corpo. Que espaço meu passado deixa para minha liberdade hoje? Não sou escrava dele. Eu vim pra te mostrar a força que eu tenho guardado. O peito tá escancarado e não tem medo, não. Não tem medo, eu canto pra viver. Eu vivo o que tenho cantado. A minha voz é meu império, a minha proteção. Eu vim pra te mostrar a força que eu tenho guardado. O peito tá escancarado e não tem medo, não. Não tem medo, eu canto pra viver. Eu vivo o que tenho cantado. A minha voz. Nesse presencial, eu aprendi muito a trabalhar despedidas. E eu quero que vocês tragam a energia do campo de despedidas. Esse foi o último em São Paulo. E nele eu me dei conta do porquê que eu fui parar em São Paulo, se eu moro no interior de Minas Gerais. O meu racional era porque é um centro, é um polo. Qualquer lugar que as pessoas estivessem, seria mais fácil chegar lá do que no interior de Minas. E depois eu descobri que não. Toda a família do meu pai, os Tucunduva, boa parte deles mora em Guarulhos. E eu conheci uma irmã, meia-irmã do meu pai, no Facebook, uma época. E um dia eu fui levar as meninas no aeroporto e eu falei, gente, por que eu não vou lá ver essa tia, né? Conhecer a minha tia-avó, uma galera que mora lá. E foi algo muito impressionante. Eu não conheci meu avô paterno, Tucunduva, eu não conheci. E minha avó só teve o meu pai. Depois ela casou de novo com outro cara. Então, meu pai é filho único de pai e mãe. E quando eu cheguei lá, eu conheci minha tia-avó, que é irmã desse avô. E aí eu descobri por que eu fui para São Paulo. E que todas as grandes buscas da gente têm muito mais a ver com a alma do que com ajudar o outro a chegar em São Paulo. Então, foi a primeira vez que eu tive contato com a minha família paterna. E foi um contato, assim, foi um almoço, mas cheio de despedidas. E eu senti com muita força a exclusão do masculino no meu sistema. Porque essa tia-avó me disse assim, em determinado momento, ela tem 93, 94 anos, e ela é muito engraçada, ela é metida engraçadinha. Não deve ser alguma coincidência. E ela tem um pouco de Alzheimer, então, tipo assim, ela me perguntou meu nome umas 4 vezes, mas ela tem as memórias. E ela me falou 2 coisas que eu nunca mais vou esquecer, Olinda. Ela falou assim, sua avó com o Oswaldo casou em Atibaia. Como é que chama o resort que a gente ia lá em São Paulo? Atibainha. A gente acha que a gente é livre e que as escolhas que a gente faz são aleatórias. E eu, assim, olhei, era a Daniela que estava comigo na mesa, e eu olhei para a Daniela e a gente ficou assim, ó, seus avós casaram em Atibaia. E depois ela me disse assim, é muito triste, mas o seu avô morreu como indigente, como mendigo. E aí eu comecei uma choradeira que eu disse, eu sinto muito pelos homens que não puderam ficar, pelo pai que meu pai não teve acesso. Meu pai viu o pai dele uma vez na vida e já era adulto. E como deve ter... E ele saiu de casa, ele saiu, foi embora para outra cidade. 20 anos a minha tia, né, meia-irmã do meu pai, procurou por ele por 20 anos. E ela ficou sabendo por histórias que pode ser que meu avô tenha morrido como indigente, que ele tenha se tornado mendigo, porque ele estava procurando o pai dele. Todo mendigo está procurando o pai. E eu fui lá encontrar. E eu vim embora, eu lembro, foi em julho essa turma, e eu vim embora já falando com a Sandra que estava no carro comigo, eu falei, eu vou embora de Uberaba também. Às vezes a gente precisa sair da terra-mãe. A terra que você nasceu é a materna. E às vezes eu preciso cortando meu cordão umbilical e me afastando um pouco se você quer viver um destino diferente. E eu comecei um processo imenso de despedidas.
de que eu não preciso mais buscar o meu pai, o meu avô, que eles já estão aqui, mas isso é uma questão de sentir. No GEC a gente fala muito do racional. Quando vocês vão emergindo nas situações, vocês vão sentindo. E naquele dia, aquele julho, eu decidi, eu vou mudar de cidade, e comecei um processo de despedida da minha cidade, da minha mãe, do meu pai, da galera do vôlei. E aí um dia eu estava em casa, acho que já era setembro, outubro, minha família estava lá, minha mãe estava lá, falei, vou aproveitar e vou me comunicar. Vou comunicar que ano que vem, eu mudei para cá em fevereiro, que eu tô indo embora. Aí chamei todo mundo e falei, olha, ano que vem, eu tô me organizando e vou mudar. Aí minha mãe falou assim, você não vai mudar coisa nenhuma. Isso é abandono de idoso. Aí todo mundo ficou em silêncio, né? A casa inteira. Aí eu falei, não, eu vou mudar, tô tentando me sentar na minha cadeira, mas não fiquei nela muito tempo, não. Não, mas eu vou mudar, eu quero construir uma nova história, eu vou embora. Você não vai! Você sabe por que você não vai? Você tem responsabilidade comigo. Aí eu não dei conta. Levantei da cadeira de filha. Já estava eu lá dando show da Xuxa. Falei, mãe, eu não tenho responsabilidade com a senhora. Tem sim! Você quer saber se eu for no juiz e falar, você vai presa. Aí eu não acreditei no que eu estava ouvindo. Aí o silêncio, assim, um grilo. Todo mundo assim. Aí ela ficou lavando louça, ficou aquela situação desconfortável, o povo, nossa, tá na hora de ir embora. Ah, tchau, fica com Deus, vai, até mais. Ela ia dormir na minha casa, eu fui, ela acordou mais cedo, foi embora, eu não vi ela indo embora, e daí ela me mandou uma mensagem. Ela disse assim, me desculpa, interessante, ela nunca reconheceu nada, que ela poderia machucar alguém, dessa vez ela reconheceu, eu falei, estamos evoluindo. Me desculpa o que eu falei e você não tem responsabilidade comigo, não. Nem você que fala aí que filha pro mundo. Falei, mãe. Aham, sim, senhora. Você deu a resposta da vaca. E fiz todo um processo. Não sei, acho que alguns de vocês participaram quando eu fiz um papo com Deus na casa dela. Eu fiz uma mentoria que chamava Um Papo com Deus. E eu fiz a dinâmica na casa dela. Eu fiz o lava-pé dela. Só quem estava no presencial sabe o que eu tô falando. Eu fiz a dinâmica do lava-pé com ela, no pezinho dela. E ali, para quem está mudando, né, mudando a vida, faça rituais de despedida interna e, às vezes, físico, de agradecer, de reverenciar aquilo para você poder ir se desprendendo aos poucos, porque ainda vai demorar. Eu ainda estou empoderada demais, eu ainda sinto, né? Eu vim nessa estrada, cheguei hoje, eu falei, gente, eu ainda tenho que despedir, parece que tem algo que me puxa. É muito forte de lá. Então, eu fiz todo o ritual de despedida. Foi a primeira vez, e olha que lindo, a dinâmica do Papo com Deus na casa dela. Então, arrumou toda a casa, algumas pessoas foram presencial, o resto foi online. Aí, eu peguei, tinha a quantidade de pessoas, eu coloquei as cadeiras, para as pessoas sentarem. E aí, tinha uma cadeira, que era uma cadeira mais bonitinha que ela tem, parece um troninho, assim, uma poltroninha. Eu coloquei assim, tipo, não, deixa essa cadeira aí. Aí ela serviu o café da manhã, eu falei, não, mãe, toma um café aqui com a gente. Ela tomou o café. Não negada esses trem, não. Eu falei, não, mãe, tá de boa. Se a senhora não quiser participar da dinâmica, só tá de boa. Depois a senhora vem no final aí, só para tomar um café. Tá bom. Ficou lá, meu filho, de butuca. O que tá precisando? Tem que pôr papel higiênico no banheiro, tem que pegar guardanapo, tem que ser de butuca, assim, só de butuca. Eu vi que ela tá com as orelhas desse tamanho, tem. De repente, a gente, vamos começar, ligou a câmera, vamos começar, taranana, ela vai sentar onde? A poltrona era dela, eu sabia que ela ia ficar. Ela assistiu tudo. Foi a primeira vez que ela entendeu o que eu faço. Que antes eu era louca, que era seita religiosa, na semana anterior. E aí, na hora do lava-pés, eu não pensei em colocar ela na dinâmica, mas ela estava lá. E aí, todos os alunos que estavam lá, cada um sentava nas cadeirinhas, a gente fazia dinâmica. Eu falei, mãe, a senhora quer participar? Aham. Eu falei, Jesus, vou morrer, né? Porque eu vou fazer dinâmica com a minha própria mãe, eu vou morrer. Eu não vou dar conta. E aí foi uma choradeira, mas foi muito lindo. Aí vai escutando. Ela é uma figura, né? Vocês já viram nos stories. Aí sabe o que ela fez? Na hora que ela ia fazer a dinâmica, tinha uma bacia d'água. Aí ela parou na bacia d'água e tá olhando para a bacia. E a música, todo mundo chorando, é uma dinâmica muito forte. A música rolando, o povo todo chorando, interagindo, e ela assim de gatão olhando para a bacia. E eu falei, gente, não vai fazer a dinâmica. E como é que eu cutuco a velha vai fazer a dinâmica? De repente, ela olha no chão.
Ela lá de gatão no chão, assim, ela olhou e falou assim, gente, será que esse aqui é o bicho da dengue, Gisele? Acalme sua alma. Peguei a mãozinha. Que aprender é pra sempre. O corpo entende o que passa na... Imagina que eu tinha acabado de colocar a água da bacia. Como é que deu tempo do mosquito, da dengue, cagar lá? Não deu tempo de cagar. E a velha lá no meio do negócio. Acho que se eu assistir a gravação, ela tá lá. E não levantava, e não falava nada, e olhando para a água. Zé, isso aqui é um bicho da dengue. Eu falei, mas, gente, não é possível. Eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu tirava a velha de lá. Ainda bem que ninguém escutou. Eu acho. Botei a velha. Isso foi outubro. Não, outubro eu decidi. Dezembro foi a dinâmica, que aí eu aproveitei virada do ano, aquela coisa toda. Façam rituais de despedida com aquilo que precisa ficar para trás. Pai e mãe precisa de distância, de sanidade mental. Se você quer viver o novo, precisa de distância. A melhor coisa que eu fiz no mundo foi vir para cá. Quando eu vou para casa da minha mãe, eu sou uma visita. Ela me trata de um jeito que ela nunca me tratou na vida, mesmo porque eu sei que eu abri espaço para isso. Eu acordo, acho que vocês já acompanharam alguns stories. Se ela vai sair de manhã, ela deixa o almoço pronto. Ela coloca a xicrinha de chá para mim com pão com manteiga, que é igual ela fazia quando eu era criança. Ela cuida, ela levanta e faz, e me cobra menos, porque eu também não vou fazer. Já tô de filha, não vou ficar fazendo, não vou ficar salvando a velha. Outra coisa que aconteceu esse final de semana, falar quando, né, hoje já tem, eu trabalho, minha mãe, sei lá, tem 10 anos. Hoje que eu sinto essa relação de filha, é sentir, eu sinto que eu sou filha, e eu acho isso muito mágico, é muito novo. Então, esse final de semana foi a primeira vez que eu contei para ela que eu não estou dando conta de uma coisa. Ela me pede umas coisas que eu não consigo cumprir, e eu ficava me cobrando. Pode, Nicole. E aí, hoje eu sentei com ela, eu peguei a mão dela e falei assim, mãe, eu queria muito fazer aquilo que a senhora me pede, eu queria muito que fosse desse jeito, mas eu não estou dando conta. Eu não consigo fazer. Eu queria. E quando eu puder, só pode ter certeza que eu vou fazer hoje, eu não consigo. Gente, falar isso para ela, tirou 2 elefantes aqui, ó. Ela falou assim, não, minha filha, nós vamos seguindo, vai dando certo. Aí, gente, os milagres vêm, tudo encavalado também. As tretas vêm também, os milagres vêm. Na hora que eu tava vindo embora, ela pegou e falou assim, minha mãe é espírita, né? Minha terra é do Chico Xavier. Aí ela falou assim, não, então amanhã, ela começa sozinha. Amanhã eu vou lá no centro, porque eu vou lá rezar para abrir seus caminhos. E eu, me fale mais sobre isso. Não, minha filha, você vai ver, vai dar tudo certo. Eu vou lá, vou fazer uma oração e vai abrir todos os seus caminhos. Vocês têm noção do que significa isso? Não dá para explicar. Esse foi presencial número, qual eu falei? 5. Foi o 4, né? O último. O último de despedidas. E aí, quando eu cheguei aqui, eu conheci um lugar, falei, nossa, eu vou lá visitar esse lugar. Porque eu acho que talvez o presencial pode ser lá. Eu já não tenho mais que buscar meu pai fora. Todo mundo que está morando fora e longe também está buscando o pai. E se cada um de nós não nos despedirmos de forma adulta, você volta. Todo mundo que volta a morar com a mãe não se despediu, não honrou. Tudo que você fala mal, você critica, você vai voltar naquele serviço. Você vai continuar trabalhando naquilo. Não é ficar livre. Faz um ritual de despedida. Deixa doer até o talo. Arde, dói, despede, chora, obrigada. Depois você começa a fazer um processo de ir para o próximo passo. Antes disso, não vai. Você tem um elástico, você vai voltar lá, vai falar assim, bem que a Gisele falou. Você vai voltar para o mesmo lugar. E aí eu fui nesse lugar para ver a possibilidade de realizar o próximo presencial, que foi em abril. Gente, quando eu entrei naquele lugar, eu falei, a mulher, ela visitou minha cabeça. Porque tudo que precisa para fazer o presencial, para a gente usar todos os elementos, água, ar, fogo, terra, o lago, o templo lá, vocês já viram nos stories, o templo, ele é mais bonito que aquele do filme Comer, Rezar e Amar, que ela tá lá na Índia, e a gente nem tá na Índia. É um lugar tão... E outra coisa que eu amo é porque é um lugar que eu alugo só pra gente, não tem circulação de pessoas externas, de empresas ou de outras coisas. Outra coisa que eu amo, lá ela não faz evento que tenha bebida alcoólica. A energia do lugar é limpa. É limpa, é linda, é gostosa. E aí aconteceu o número 5 e foi assim.
Abre, né? Abre ainda não. Lo imposible se puede lograr. Sé que lo imposible se puede lograr. Que la tristeza algún día se irá. Y así será. La vida cambia y cambiará. Calma que tá bagunçado. Vamos organizar. Se organizar todo mundo. Calma, que dá certo no final. Sé que lo imposible se puede lograr. Que la tristeza algún día se irá. Y así será. La vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela por caminar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza. Sé que lo imposible se puede. Presencial número 5, ano da perseverança. Todos os jegas já sabem o ciclo dos 7 anos da prosperidade, vocês podem ter certeza que eles vão ser assim caprichados. Ano da perseverança, pega no chifre do boi porque vai ficar difícil. Mas não vai ficar dificilzinho. Vai ficar do baralho. Porque antes não era mais difícil, porque as dificuldades que a gente tem lá atrás, elas são as mesmas, já viu? É um alto e baixo financeiro, mas você já viveu isso. Briga de relacionamento, você sempre brigou, agora tá brigando um pouco mais. Menino doente, mas desde que nasceu o menino tem rinite alérgica. Traição, mas já é o quarto chifre. Sempre o mesmo problema, às vezes com uma força maior. Quando você começa a mudar a consciência, vem outras dificuldades, vem outros problemas. Então, eles são novos, então eles são mais difíceis. E esse presencial número 5, ele me desafiou financeiramente. Ele me fez trabalhar demais o meu pai, porque até ano passado, 1 ano e meio atrás, eu tinha feito alguns trabalhos assim, energéticos com meu pai, e eu achei que estava tudo certo. E não estava, porque eu era filhinha do papai, meu pai era tudo, acho meu pai o cara mais incrível do planeta, o cara mais foda, eu sempre coloquei ele num pedestal, mesmo ele sendo errado no casamento com a minha mãe, abre aspas, para mim, foda-se, era o meu pai. E eu comecei a sentir as dores de ter sido o homem da casa, o homem dentro do meu relacionamento, de ter sido igual a ele. Então, eu tive, assim, várias situações físicas, de vivências, que me fizeram voltar para o meu pai. Isso foi em outubro. Isso foi em abril. No final do ano passado, eu fui arrastada por uma enchente de carro. Estava eu, meu filho e uma amiguinha dele. Num lugar na minha cidade, lá em Uberaba, que não tem enchente. Mas eu fui para Uberaba no final de semana que eu não queria ir. E aí tinha um campeonato de vôlei e fui. Na hora que eu estava saindo, as meninas falaram assim, Gisele, se estiver chovendo, não vai. Não vai? Foda-se. Era conta de passar na casa da minha mãe e pegar meu cachorro. Eu tava louca para ir embora. E aquele toró. De repente, minha mãe me manda mensagem. Se estiver chovendo, não vai embora. Eu falei, quê?
Quem que me segura? Eu tô louco para ir embora para minha casa. Eu, Sidão, eu fui para Porto Alegre dirigindo sozinha, já fui para o Pará. Você acha que eu vou à chuva? Eu não vou dirigir na chuva? Respostas rápidas dentro de mim. A avó do meu filho, paterna, mandou mensagem. Gisele, o Pedro falou que tá indo embora. Vocês estão indo embora, se estiver chovendo, não vai. Parei no posto, chuva, você não enxergava. Eu só parei porque você não enxergava. Saí, comecei a caminhar, começou a chuva parou, eu já estava enxergando, falei, agora eu sou muito corajosa, eu vou. Fui andando numa avenida e a água foi vindo. Eu falei, não, é aquela corredeira, choveu demais, as corredeiras, aqui a descida era para lá, e a avenida para cá. Eu falei, que é isso? Não, deixa eu falar. E aí eu fui caminhando. E aí eu fui caminhando, e eu fui caminhando, e o carro foi subindo, e o carro foi boiando, e parece que é mentira, parece que é mentira. E ele foi subindo, ele foi flutuando, e aí tinha um poste, ele foi no poste, arranhou toda a porta, no poste, já não tinha controle, eu não sabia se eu ligava, se eu desligava, eu doida para virar o jet ski, não tinha jeito, a menininha atrás já empolvorosa, e eu, gente, vai dar tudo certo, muito positivo, né, fiz muito PNL na vida, muito positivo, não vai dar tudo certo, calma aí. Não, peraí, nossa, Deus vai tirar a gente daqui, não vai dar... E o carro subindo, e aí acho que me deu um trem doido na hora que a menina falou assim, tia, eu tô com medo. Aí eu acho que eu parei de ser louca. Igual a Márcia sensitiva, larga de ser louca. Aí eu acho que eu tomei consciência que a gente não ia conseguir sair dali. Eu olhei para ela estava com as perninhas levantadas e a água estava no banco. Que aí eu me dei conta, a água em mim estava quase na minha cintura, porque o carro ele faz assim. Ele subiu com a água no volante. Nisso, a pressão da água fechou as portas não abria, e aí eu não sabia o que fazer. Aí um outro carro que estava atrás de mim foi enfiando na enxurrada, na enchente. E eu fiquei olhando pro cara, o cara saiu do carro. E aí a água estava assim, no peito dele, do cara. Só que eu pensei, dá para andar. Porque do outro lado da rua tinha uma casa de uma mulher que ela pôs aqueles portão de ferro, que ela estava do lado de dentro acolhendo os afogados. Aí eu falei pro Pedro, aí o meu vidro travou, ele abriu o vidro dele, falei, pula a janela, ajuda a Emily e vai indo ali para aquele lugar, ajuda ela a atravessar. Catei o que dava, nisso a minha mala estava dentro do carro, esse computador que é novo, zero, estava dentro do carro, celular no carro, tudo no carro. Eu peguei o que eu vi nas minhas vistas e saí andando. Gente, tem 1 ano que eu comprei meu carro. Tem 1 ano e meio agora. Não tinha 1 ano que eu comprei meu carro. Eu demorei 10 anos para comprar um carro. Eu fiquei 10 anos a pé. Eu não tinha nome, as dívidas da empresa do meu marido eram todas no meu nome. Eu tinha busca de apreensão a cada R$10 na minha conta. Eu fiquei 10 anos da minha vida sem ter uma conta no banco. E eu consegui comprar um carro. E aí eu comprei o carro e saí dele, fiquei sentada vendo ele afundando. Eu falei, como é que eu vou ensinar para os meus alunos que depois a vida vai ficar boa? Que depois que você se curar, que você vai ficar em paz, a sua vida vai ficar boa. Então, o que eu ainda estou carregando, que não acaba nunca? Que, de repente, eu estou vendo tudo que eu demorei para construir, em 10 anos ele está ali afundando. Te dá muita loucura. Você não tem... Aí, o que eu comecei a fazer? Questionar Deus. Eu não, cadê? Cadê? Então, eu não. Comigo, nada... A sensação era, nada do que eu faço não adianta. Comecei a questionar Deus. Porque até agora um monte de coisas o senhor vem me acompanhando, mas e agora? Por quê? Por que o senhor não me tirou daqui? Por que o senhor não me avisou para eu dar ré? Por que não aconteceu alguma coisa para eu não entrar? Isso, gente, milésimos de segundo. Eu estou tentando decodificar o auê que virou minha cabeça naquela hora. E aí, na hora que eu sentei, meu filho deu crise de pânico. Na hora que ele entrou na casa da mulher, a mulher deu uma toalha para nós sentamos assim. Um monte de homem, né? Os homens são maravilhosos, os homens desciam da rua assim para ajudar as pessoas que estavam lá no meio e para não deixar outros carros entrarem nessa enchente, porque é uma rua que não tinha enchente, então é um quarteirão só. Para lá é a rodovia, para lá é o resto da cidade, é só ali. E eu perguntei para a mulher, falei, eu moro aqui, que não tinha enchente. Ela falou, tem 2 anos. Desde que construiu o supermercado aqui, não sei o que acontece, que a água não ecoa. Aí o meu filho sentou, fui dar a toalha para ele, deu crise de pânico. Nossa, socorre daqui, menina, liga pro seu pai. A sorte que a mãe dessa menina estudou comigo, liga para sua mãe, fala para ela, agora não espera a água baixar, sabe? Agora nós estamos enrolando. Mas avisa que tá. E aí, num minuto, eu olhava o carro lá, e ele com as luzinhas piscando assim, já estava escurecendo.
E eu falei, não tô entendendo mais nada da vida, acabou. Vou trabalhar com isso aqui mais não. Não vou falar nada para ninguém. Liguei pro meu filho, na hora que a água baixou, ele foi lá, chamou o guincho, leva carro. Meu carro não tem seguro. Não preciso, nunca aconteceu nada. O seguro para quem? Mesmo se tivesse, enchente não cobre. Pegou o carro, levou, meu filho ficou aqui, lá em Beraba, ele me trouxe de carro, o carro ficou lá para levar nas oficinas, e eu surtei. Foi nesse momento que eu falei para ele assim, falei, quer saber? Se der perca total desse carro, paciência, eu não vou gastar, eu não tenho o que fazer, entrega esse carro, eu não quero. Fui pegar o meu computador, lembrei do meu computador, só depois ele estava todo encharcado, eu tinha acabado de comprar um MacBook rica, pingando assim, peguei ele assim. Aí surtei, no outro dia cedo eu liguei para minha consteladora, para minha professora, e falei para ela assim, eu sei que o que mata afogado não é a água. E olha que eu estava dentro dela, é o desespero, eu estou desesperada. Eu vou morrer, papai, eu vou morrer, eu não estou dando conta. E ela começou a fazer algumas conduções, e aí eu me lembrei de onde que eu trouxe aquele desespero. Quando eu tinha 7 anos, a minha mãe separou do meu pai. Olha como a gente volta para essa cena, olha como o divórcio é algo grave. Quando a minha mãe separou do meu pai, ela ficou desesperada, ela emagreceu 30 quilos. Ela usava as minhas roupas, eu tinha 7 anos. Minha mãe tem 1,5 m. E eu lembro do desespero dela no canto da casa para trabalhar, para fazer o curso de manicure, para pôr dinheiro em casa. E como que ela ia sair para trabalhar se a gente era criança, ia deixar a gente sozinho. E aí não tinha gente de levar, não tinha gente de ficar. E ela tinha que trabalhar desesperada. Ela emagreceu 30 quilos em um mês. Um mês. E meu pai estava onde? Pronto. Agora o que eu preciso resolver é com meu pai, porque eu comecei com a revolta, que é as dinâmicas que a gente faz dentro do Jack. Primeiro eu preciso me revoltar onde você estava. Para quem que se sentiu abandonada pelo pai, já é uma dinâmica. Onde você estava? Eu não tenho que salvar minha mãe. Eu era uma criança, você tinha que estar aqui. Ah, mas sua mãe é louca? Foda-se. Você não tem que largar dela e largar nós aqui solto para viver uma realidade que a gente não dá conta enquanto criança. É sua responsabilidade ficar. Eu preciso me rebelar. A minha criança precisa me rebelar. Rebelar para quê? Para que eu faça essa energia volta. Aquele espaço do meu pai não é meu. Por isso que eu trouxe para os meus filhos com tanta força. Se vai ter filho, vocês não têm opção de divórcio. Vai ficar até o fim com a mulher louca, com o homem idiota. Vai ficar. Porque a criança não pode pagar pelo preço de uma escolha que foi minha. Casar com aquele cara foi a minha mãe que escolheu. Casar com aquela louca foi meu pai que escolheu. E também escolheu ter filho, não é assim? E aí o que acontece com a gente? Tudo um bando de lesado. Tudo um bando de ferido, porque irresponsavelmente já separaram, chutaram o balde, nem olharam para trás. Comecei todo o processo de rebeldia contra o meu pai. Vai escutando. Vi essa cena, ela foi conduzindo isso para eu me libertar desse desespero da minha mãe. E é lindo, né? Vocês já fizeram dinâmica, vocês sabem como é. A gente tira com a mão, assim. Aquilo que às vezes vocês chamam de crise de ansiedade é só né, Anne? É só um trem mal resolvido dentro de você. Né, Verena? Porque quando você faz a dinâmica, gente, ele, ó, arrepio. Dá a sensação que ela fez assim, ó, com meia dúzia de frases. Ela fez assim, ó. Entreguei para minha mãe o desespero dela. Acabou o desespero. Aí foi aí que eu falei para ela, eu falei, pelo amor de Deus, eu sempre me achei desapegada. Dou a roupa para todo mundo, entrega o que for, sai para lá. Meu carro, tô falando que se não der certo, não sei o que, meu computador. Aí me deu uma crise que eu falei, eu não quero mais viver assim. Eu comprei meu carro. Eu demorei 10 anos. Eu comprei meu computador. E agora, por que eu estou deixando tudo embora? Por que eu estou estragando as minhas coisas? Foi aí que ela trouxe. Quem que não pôde ficar? Se o seu pai não pôde ficar, o dinheiro não fica. Os bens materiais não ficam. Aí ela trouxe uma frase delicinha que vocês podem repetir, querida mamãe. Se o meu pai não pode ficar na sua casa, na minha ele pode. Se o meu pai não pode ficar na sua alma, na minha ele pode. Se o meu pai não pôde ficar na sua vida, na minha ele pode. E aí eu sou louca, né? Carro nenhum vai sair daqui, não. Esse carro vai voltar para minha garagem. Quero receber. E aí as coisas começaram. O carro, de todas as possibilidades de estrago, foi o mínimo. O computador, a única coisa que ele não funciona é a bateria, o resto ele funciona tudo. Aí olha isso, dormi na casa da minha mãe, antes de vir para cá.
E aí, se fosse a Gisele de 5 anos, 4 anos atrás, a minha mãe não ia nem ficar sabendo. Que isso? Eu resolvo as coisas sozinha. Mas eu tava lá e eu contei. Ela disse assim: não, minha filha, não fica assim, não. Né? Isso tem um bem maior. Josi, como é que eu escutei minha mãe falando que isso tem um bem maior? E eu chorava compulsivamente. Passei a noite chorando, 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 chorando. E ela virou assim para mim e falou assim: pede ajuda pro seu pai. E eu ia de rabioi. Ela falou assim: ele tem muito defeito, mas ele tem um bom coração. Eu precisei quase morrer afogada para escutar minha mãe falando que meu pai tem um bom coração. Chocada. Chegou no outro dia, Kathleen, você acha que eu falei com meu pai? Não preciso dele. Ele foi embora quando eu tinha 8 anos. Ele nunca quis sair, nem no meu casamento ele não estava. Eu vou falar para ele para pedir ajuda? Não preciso dele para nada. Isso dentro de mim. Aí conversei com uma amiga e tal, contei a fama. Você já falou com seu pai? Eu falei, não. Assim, igual rosnando. De repente, minha mãe manda mensagem: você já falou com seu pai? Eu falei, não. Por que que você não falou com seu pai? Falei, que merda, tudo que me incomoda é o que eu tenho que fazer. Aí eu só contei pro meu pai. Falei, pai, aconteceu isso, 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 isso. Ele falou, nossa, meu pai, a maioria dos homens, né? Monossilábico. Nossa, tem seguro? Eu falei, não tem. Passou no outro dia, ele me manda uma foto. O carro dele estragou, tava na mesma oficina que o meu. Vai piorar, né? Aí, minha mãe, você falou com seu pai? Ah, falei. Você pediu ajuda para ele? Eu falei, não. Então, por que você não pediu ajuda para ele? Eu falei, mas que inferno! Ah! Presta atenção, pai. Aconteceu isso com o carro, eu queria saber se o senhor pode me ajudar. Ele falou, então, eu bati meus 2 carros e eu não posso te ajudar financeiramente, mas para qualquer outra coisa que você precisar, eu estou aqui. E aí eu respondi, o senhor me fez muita falta. Como eu queria ter ouvido essa frase quando eu tinha 7 anos. Aí passou, o carro ficou lá liberado 1 mês, 2 meses arrumando, fui lá buscar o carro, ele estava num botequinho. E eu sempre ia lá, ia na casa da minha mãe, mas não ia ver ele. Aí foi, pai, onde você tá? Tô no boteco aqui jogando sinuca. Eu falei, eu vou passar aí agora pra te ver. Cheguei lá, o velho todo assim, espiritado. Aí ele foi buscar uma cerveja, o amigo dele da sinuca falou assim, olha, ele tava chorando, viu? Ele ficou muito desconcertado na hora que ele falou que a filha dele ia vir aqui ver ele. Muito que bom. O cara falou pra mim, falou também, que bom que você veio, ele tá muito feliz. Aí eu sentei, aí eu já tava chorando há 10 anos. Eu falei, pai, o senhor tá feliz? Ele não... Aí meu filho tava junto. Ele falou, nossa, meu pai não sabe expressar sentimento. Acho que coitado, ele nunca nem acessou. E aí fiquei com ele ali no boteco 1 minutinho, fui embora, sentindo, sentindo meu pai em todas as dores que ele teve até aqui e que ele me deu o que dava. E sentindo que agora ele pode ficar. Que quando é muito importante você se rebelar internamente das suas dores para entregar para a responsabilidade de criar, cuidar de uma criança é dele, não é minha. Quando a gente faz a dinâmica de me rebelar internamente, eu estou entregando para ele. Pronto, eu estou livre disso. As crianças são inocentes. E aí eu trago para mim a liberdade de ser filha. E aqui eu consigo parar de julgar ele e de ver a grandiosidade do que ele me entregou do jeito que ele poderia. Tudo isso por causa do enchente. E aí eu fui para esse presencial. Sem carro, não, com carro, endividada. Assim, eu falei, se esse ano da perseverança é desse jeito, eu não sei lá como é que vai ser a vida. E foi incrível. Porque depois veio o ano 6, a turma 6, que foi a turma da exponencialidade. Então, espia.
Mejor perderse que nunca pagar. Mejor tentarte a dejar de estar. Aunque ya ves que no es tan fácil. Que la tristeza nos quite a penas. Y así llega la vida cambia. Saber que se puede, se puede, quitarse lo que sacar cosas buenas, quitarse la cara, todo corazón, el corazón, saber que se puede, que se puede, quitarse los vientos, sacar cosas buenas. El corazón vale más poder brillar, solo buscar ver el sol. Se la cara, todo la esperanza, con el corazón, a veces se puede, se puede, la esperanza, el corazón, sacarlos afuera, eu posso! O Jeca Presencial 6 me ensinou sobre feminino, e pode ser que eu me emocione bastante. Sobre desacelerar, sobre colocar o meu feminino como prioridade, a espera, o silêncio, ou o relacionamento de casal é feminino. Nesse presencial, na quinta-feira, ele começa hoje, é quinta-noite, sexta, sábado, domingo. Na quinta-feira, eu comecei com alguns calafrios e dor de cabeça. Umas fincadas muito, muito fortes, assim, na região aqui da testa. E eu ligava para o meu filho, achava que era pressão alta, depois achava que era pressão baixa, depois era aí calafrio, dor. Exatamente às 8 horas começou isso, 10 para as 8, na hora de começar o evento. E aí entrei para a sala, o ar-condicionado ligado, muito frio, eu não sou friorenta. E aí comecei a passar muito mal. E na sexta-feira de manhã eu não consegui levantar, as meninas fizeram caminhada, acordei com as meninas lá no quarto, porque eu não conseguia me mexer, a minha cabeça doía tanto, era tanta fincada,
que o pouco que eu conseguia dormir, eu pensava assim, nossa, já deve ser 4 horas da manhã. Eu olhava no relógio, passou 20 minutos. Eu fiquei a madrugada toda cochilando 10 minutos e voltando com a dor de cabeça. E muito suor. Eu suava, meu pijama, a roupa de cama suava, e de repente aquele frio. E eu não conseguia abrir o olho, eu não conseguia levantar. Nesse momento me passou pela cabeça o como eu poderia encerrar ou cancelar o evento. Como? Como que eu mando as pessoas voltarem para casa? O buffet arrumado, o espaço, todo mundo viagem, todo mundo se organizou, e aí eu simplesmente falo, não vai ter. E aí eu não sei, eu peguei na mão de Deus e falei, esse evento vai acontecer. E eu fiquei lá durante os 3 dias, 3 noites sem dormir e 4 dias sem comer, porque a boca, ela azedou que nada cabia, nada entrava. Eu lembro de comer um pedaço de banana por dia e muita água, muita sede. E como a gente não sabia o que eu tinha, eu comecei a aceitar os remédios. Me deram remédio para dor de cabeça, me deram remédio para dormir, me deram remédio, fui tomando os remédios. E cada remédio que eu tomava piorava. Porque quando eu vim embora, eu estava com dengue. E a dengue é justamente aquilo que você não pode beber remédio. E aí nós viemos embora no domingo, não sei como, sinceramente, eu consegui, né, me divertir com os alunos, tá? A Freda está aqui, a Ariane está aqui, a galera, alguns que estavam comigo. Mas em alguns momentos eu acho que aquilo sumia, assim, no passe de mágicas. E eu lembro que eu cheguei em casa umas 5 horas da tarde no domingo e eu deitei para dormir, e aí foi a única noite que eu consegui dormir. Eu dormi até 5 horas da tarde do outro dia. Eu dormi quase 24 horas direto. E aí as meninas estavam lá em casa, a Fê mais a Lu, e aí quando elas foram embora na segunda para terça eu comecei a urinar sangue. E era muito sangue, não era uma coisinha assim. Eu fui no banheiro na madrugada, eu olhava, era de deixar o vaso preto. E aí foram, tipo, 3, 4 vezes que eu fui no banheiro, era a mesma coisa. Só que eu nunca fui médico. Eu cresci com a minha mãe falando, essa menina não vai médico, essa menina não fica doente. E aí, quando eu comecei a urinar sangue, que eu fui para o hospital para internar por conta da possibilidade de ser dengue hemorrágica. Se era, não sei, porque eu não fiquei lá para ver o resultado do exame, porque ia sair 8 anos depois. Mas tomei a medicação para tirar a dor de cabeça, aí a dor de cabeça passou na quarta, de terça para quarta, de quarta para quinta que eu fui para o hospital, uma coisa assim. Aí a dor de cabeça só passou nesse momento, e o urinar sangue no outro dia parou, e aí eu voltei para casa, porque dengue é repouso e remédio para dor de cabeça, se tiver, né? Não tem hidratação. Mas ali eu recalculei a rota de tudo na minha vida. Né? Algo tá tentando me parar, já tentando me parar com o carro inundado, já tentando me parar com ficando doente, e eu repensei muito as minhas prioridades, né? Em termos de trabalho. Eu sempre fui muito explosiva, eu queria uma coisa, eu saía para fazer e atropelava meio mundo, e eu achava que eu tinha que fazer a qualquer custo, e não é assim. Né? Eu não dou conta mais, e quanto mais eu trabalho no meu feminino, mais eu me ferro no meu masculino. Você não dá conta, você simplesmente não dá conta. Você vai parar, você vai voltar. E eu estou voltando, né, para as minhas prioridades, que é o meu feminino. E aí, dentre as mudanças no JECA, que eu chamei aqui vocês para compartilhar em primeira mão, é que eu vou fazer o último JECA presencial, que é o 7º. Gisele, mas nunca mais vai ter? Não vou dizer nunca, mas, inclusive, o 7 é o ano do descanso, então vamos realizar esse 7º. Tenho certeza que vai ser inesquecível, e depois, se pode ser que um dia volte, pode ser, não vou dizer nunca, mas quando, também não sei. Meiroca falou assim, você vai parar porque você vai casar em nome de Jesus, Jesus já ouve as suas palavras, e aí vocês vão ter notícia, Gisele vai casar, Quem sabe na hora que for... Eu pus o JECA como prioridade, o JECA chegou onde ele chegou. Talvez se eu colocar minha vida pessoal, o meu relacionamento em prioridade, pode ser que ele chegue lá também. Falta prioridade? Falta prioridade. E o convite que eu quero fazer para vocês é participar comigo, de forma presencial, aqui em Uberlândia, e tenho certeza que vai ser muito emocionante. Para quem já é JECA presencial, quem já esteve comigo presencial e quer voltar, eu vou liberar para vocês 50% de desconto. Vocês vão vir pela metade do preço, porque eu quero vocês aqui. Quem é JECA online, a Kathleen já vem, né, Kathleen?
A Kathleen vem com o marido, gente. É uma bênção do tamanho do planeta. Para quem é Jeca online, também vai ter um desconto aí, vai falar com as meninas. Cada produto que vocês já têm, vocês têm um desconto em alguma proporção para incentivar vocês a estarem comigo aqui de forma presencial. Gisele, como é que eu faço? Eu vou colocar para vocês um formulário para vocês preencherem. Quando eu fiz algumas videochamadas com vocês, ou as meninas já fizeram, nem todo mundo está pronto para o Jeca presencial, né, Kathleen? Às vezes não é o momento. Por exemplo, quando eu falei com a Kathleen, ela estava tão ferida, as feridas dela eram tão expostas, assim, né? Ferida emocional, mas eu tinha a sensação que eu estava vendo, que eu falei para ela, faz o online primeiro. Porque o online é as regrinhas do jogo. Para começar a entender outros porquês que eu estou sofrendo tanto, né? Quais são as desordens? Para que vocês consigam se fortalecer e viver uma experiência como essa imersiva. Pessoas que não conhecem nada das leis de ordem, elas não vêm para o presencial. Gente, a gente cutuca muito forte. Olha tudo isso que eu contei das minhas experiências. As meninas que vieram, né, Meroca? A gente vai assim, a gente vai profundamente. Então, às vezes, não é o momento. Quem já veio é o momento, tá? Faz favor que não tem... Viu, Ariana? Não tem desculpinha essa rapaz. Quem quer vir pela primeira vez, hoje, até meia-noite, eu vou colocar o formulário. A única coisa que vocês precisam é responder o formulário e a equipe vai falar com vocês, vai combinar uma videochamada para ver em que momentos que vocês estão da vida para poder vir ou não participar com a gente. Aí, de acordo com o produto que vocês já têm do Jeca, vocês vão ter um desconto bacaninha, especial e feliz para que a gente possa viver essa experiência juntos, tá? Ah, vale lembrar, do Jeca presencial são apenas 10 alunos, tá? Porque a gente tem lá é um espaço pequeno, né, para dormir, não cabem muitas pessoas, então eu preciso deixar uma quantidade maior para pessoas que nunca fizeram, para conhecer, e para quem já fez, eu vou liberar 10 vagas com 50% de desconto do presencial, quem fez presencial, tá? E eu vou pegar aqui o link. Tem que responder a aplicação hoje. Vou colocar lá no grupo agora. Pode esperar terminar. Aqui o nosso bate-papo, que ainda tem mais uma surpresinha aqui no final. Para garantir até 50% de desconto para quem é Jeca. E somente os 10 primeiros alunos. Então, a única coisa que vocês precisam fazer é responder um questionário, me dizer assim, Gi, eu quero viver essa experiência com você. A data de 23 a 26 de outubro, finalzinho de outubro, temos aí quase 3 meses, que dá tempo de vocês organizarem. Sinto que vai ser, né, depois eu volto para contar quais foram as novas curas. Então, tomara que eu case, tá? Amém. Jesus, vocês serão os primeiros a ser avisados, inclusive. E eu acho, todo Jeca, ele tem relação com as minhas curas, e eu sei que vocês se identificam com a minha jornada em vários aspectos, e aos poucos vão curando a própria relação de vocês, ficando em paz, fico feliz. O que eu trago aqui com esse encontro exclusivo é a cura é eterna. Só que ela vai ficando muito incrível, por mais que em algum momento vão acontecer momentos muito difíceis na vida de vocês, muito difíceis. Parece insuportável. Eu vim nessa sequência, né, o meu carro afunda, eu fico doente, não faço o lançamento do curso, não entra grana, e uma coisa atrás da outra, e aconteceu uma outra coisa com meu filho, o pai dele, parece que vem a cavalo. Só que agora a gente tem recurso. E viver os milagres de forma consciente é maravilhoso. Ouvir, vocês não têm ideia do que o meu coração sentiu quando a minha mãe disse: o seu pai tem um bom coração. Porque ela não está falando dele. Ela está falando de mim. Porque quando ela falava mal dele, ela não estava falando dele. Ela estava falando de mim. Ouvir o meu pai falando: eu estou aqui. Para qualquer outra coisa que você precisar, eu estou aqui. Então, viver isso, deixar isso acontecer, entender que é o porquê. Não, o formulário é para todo mundo. Boa pergunta. A Mariana que perguntou, quem perguntou aqui? Mariana. O formulário é para todo mundo, tá?
Porque a partir do formulário a gente vai fazer uma análise para ver quem está no momento de participar do presencial. Quem é do presencial precisa responder o formulário hoje para ter direito aos descontos, do presencial ou do online, ou do Jeca Leve, ou do Reencontros. Todos eles vão ter um desconto, tá? Não, o formulário é para todo mundo que quer participar. E aí, a partir do momento que você quer participar, dependendo dos produtos que vocês têm um desconto proporcional para poder embalar essa vinda com o marido. Tá? Mais dúvidas? Que eu abri a pergunta do que achou da imersão do evento. Eu pus o trem errado, gente? Não tem essa pergunta lá, não. Pergunta que é essa? Ih, gente, peraí, nessa aqui não. Calma. É muita inspiração. Peraí que o link foi trocado. Arma aí. Ainda bem que é alguém, né? Ah, meu Deus! Minha minibana, Tonico. Peraí, arma aí que eu vou caçar o link certo. Isso porque foi eu mesmo que criei o link, né? Imagina, coisa. Peraí que ainda tem um vídeo surpresa aqui pro final. Mais dúvidas sobre a presencial? Se eu tivesse vivido tudo isso que eu vivi nesse último ano, sem Jeca na minha vida, eu não queria estar vivo mais, não. Eu ia jogar toalha. Que é isso? Sou obrigada a nada. Achei aqui, peraí que eu vou colocar lá. Deixa eu só conferir, né? Se é esse. Conferindo. Pronto, é esse aqui. Atualizando. Pronto. Link atualizado aí no grupo. É possível fazermos de casal o ideal, Natália. A Eloana precisa me organizar o trabalho, aí vai para o feminino também. Na verdade, agora, depois de aprender por tentativa e erro, as lambadas quando tem homens e mulheres no presencial, agora as curas ficaram bem lindas e bem tranquilo. E aí o casal que vai junto, né, a Josi veio com o marido para o Reencontre-se, o casal que vai junto é um acelerador de partículas, cara, porque ali vocês têm a oportunidade de curar um monte de coisa, de falar um tanto de coisa que vocês não sabem falar dentro de casa, não conseguiu resolver, e ali é um ambiente propício, porque no presencial, quando a gente vai trabalhar relacionamento de casal, o casal une. E ali, qualquer coisa que você quiser falar, você pode falar, porque você vai ter uma estrutura de comunicação para resolver. Então, dali vocês não saem com a mesma treta. O ideal é chegar lá e lavar roupa suja, só que com ordem. E aí, quando vocês voltam para a vida a dois, que é isso, gente? Sexo, bom. Aí, mulher descansa. Aí, o que você vai fazer? Pôr pipi no olho e se preparar para transar nas malditas. Eu queria muito que meu marido fizesse algo para se curar também, mas felizmente não é o caso. Mariana, tem o Rafael, por exemplo, que está na equipe, que ele pode falar com seu marido. Tá? Vocês podem, sim, dar as indicações, e às vezes é mais fácil para ele ouvir de outro homem a linguagem de outro homem. É mais fácil. Entendeu? Se precisar, você passa os contatos e... Enfim, moçada. Quero viver com vocês essa última experiência de toda essa trajetória. Tenho certeza absoluta que só Deus sabe a cura que vai estar lá. Ainda mais que meus filhos vão estar lá junto. Eu sinto já muita emoção à vista, muita cura comunitária à vista. E tem surpresas, tá? Tem surpresas. Não vai ser só eu que vai estar lá ministrando os treinamentos.
Tem algumas pessoas que estão vindo comigo nesse projeto, então ele vai ser bem recheado. Eu não posso, as pessoas não me confirmaram, assim, para eu poder divulgar, mas vocês vão me acompanhar no Instagram que eu vou divulgar. Tem um cara bem bacana que provavelmente estará lá para fazer a cura do pai, então provavelmente vai ser por um homem muito lindo. Tem um outro que foi meu professor de PNL para fazer o Corredor do Universo, que é uma dinâmica gostosa, que se eles me confirmarem, então vai ter alguns plus. Esse a gente vai ser lindo. Então, aguardo vocês. E para encerrar com chave de ouro, eu quero que vocês respirem. Respira. Deixa eu compartilhar esse vídeo inédito, inclusive. Nesse finalzinho de mentoria, né, de masterclass, agradecer a Deus, que quando a gente pede as lições para Ele, os aprendizados, ele não manda do jeito que a gente quer, né? Ele manda do jeito que precisa, para a gente largar de ser besta. E todas as vezes que eu questionei Deus, eu estava buscando meu pai. Nessa minha fase aí de reconectar com meu pai e julgar Deus ou questionar, eu me dei conta que eu não queria dar trabalho. Eu não queria dar trabalho para ele já tem filho demais para tomar conta, então deixa que eu resolvo sozinha. E, na verdade, para um pai não é assim. Deixa que eu resolvo os seus problemas maiores e você só faz a sua parte. E eu sinto que eu era assim com meu pai. Eu não queria dar trabalho para ele, eu não queria contar para ele que eu bati um carro, que eu afoguei um carro. Ele já tinha dor demais, problema demais para eu ter que se preocupar comigo, eu era autossuficiente. Então, a todas as vezes que a gente duvida de Deus ou questiona Deus, no fundo você está duvidando ou questionando seu pai. E para mim ainda é um exercício, aquela música que eu sempre boto para vocês, né, vivendo ou existindo. Que ainda trabalhar o meu pai ainda é um exercício, confiar, né, parar de cobrar Deus às vezes das coisas que seja não é do meu jeito. Eu ainda estou nesse trabalho. E sinto que eu vou intencionar trabalhar muito essa conexão com Deus no próximo, sabe? Principalmente, né, as mulheres para descansar e confiar em Deus, e os homens pegar essa força masculina e ir para a guerra. Teremos uma guerra boa no presencial, e eu quero essa oração dessa forma. Of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Abundi bashmaya, nefkadash shmak, tefe malkusak, nehue tsevianak, aikan de bashmaya, afbaara. Lachman de sunkanan yamana, havlan yomadain. Washpuklan chabine aikana, dafhanan shpukan lechayvini. Ulo elan lanesiana, לכן אצלן מן בישה. אמין. Amém. Saiu sem imagem? Para todo mundo? Não, então eu vou pôr de novo. Espera aí. Ninguém sai, meu óculos. Calma aí, vai ver sim.
Calma que vai. Vocês estão vendo agora? Agora estão vendo. Então respira para receber. Todo mundo está vendo? Todo mundo vendo. Father, and Son, and the Holy Spirit. Amen. Abundi Bashmaya, Nefkadash Shmak, Tefe Malkusak, Nehue Tsevianak, Aikan de Bashmaya, Afbaara. Lachman de Sunkanan Yamana, Havlan Yomadain, Washpuklan Chavine Aikana, Dafhanan Shpukan Lechayvine, Ulo Elan Lanesiana. Tá travado, tá bom. Calma que vai. Vamos lá, vamos, vai. Uma hora vai. Firma o corpo. Father, and Son, and the Holy Spirit. Amen. Abundi Bashmaya, Nefkadash Shmak, Tefe Malkusak, Nehue Tsevianak, Aikan de Bashmaya, Afbaara. Lachman de Sunkanan Yamana, Havlan Yomadain, Washpuklan Chavine Aikana, Dafhanan Shpukan Lechayvine, Ulo Elan Lanesiana, Lachen Atzel Lan Min Bisha. Amin. Amém. Pai Nosso, em hebraico. Todo mundo viu? Abram as câmeras. Amém. Abrem as câmeras, vamos tirar um print da tela, um retrato desse momento. Abram as câmeras, de matar a saudade de vocês. Ah, gente, tá faltando gente para abrir a câmera aí, tô de olho. Tô de olho. Abre as câmeras e aparece, né, gente? Você abre a câmera, fica lá. A Xará abriu a câmera para aparecer azulejo. Vem aqui, moleque. Ah, mais gente, abre aí. Todo mundo vai postar, hein? Quero nem saber. G, abre a câmera. Vocês estão me enganando. Cadê? Quem mais? Joyce, abre aí. Para de gracinha. Agora sorria, vou tirar. Foi? Deixa eu ver. Mais uma. Piscou. Sai aí. O trem tá grudado ali. Vai. Muito bem. Vou pôr no grupo, vocês postam, marca todo mundo. Hashtag partiu Jeca presencial. Fiquem com Deus. Muito bom revê-los. Vira e mexe, vocês ficam acompanhando que a gente dá umas grudadinhas para desempacar mais rápido a vida. Dou notícias do meu casamento. E se eu chegar naquele presencial de aliança, quem vai me aguentar, Brasil? Beijo com Deus. Boa noite.